A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui para darmos início à aula discipulado número 7, chamados para viver pela palavra de Deus. A leitura bíblica se encontra em Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. A introdução da lição vai dizer que a Bíblia Sagrada, entre o Antigo e o Novo Testamento, ela é a revelação de Deus à humanidade e é o fruto da inspiração divina de Deus aos homens. O autor da Bíblia Sagrada é Deus, o intérprete é o Espírito Santo e o assunto geral da Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico da lição vai falar sobre como a Bíblia é composta. 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por 40 autores no período de 16 séculos, 1600 anos. A Bíblia foi escrita originalmente em 3 idiomas. O Antigo Testamento no hebraico e no aramaico. E o Novo Testamento totalmente no grego. O Antigo Testamento ele relata a escolha de um povo judeu, para anunciar o Messias ao mundo. E o Novo Testamento, a vinda do Messias, a constituição, a formação da igreja e a preparação para a segunda vinda de Cristo. Com isso, concluímos o nosso primeiro tópico. Segundo tópico, o que são as Escrituras Sagradas? É a revelação escrita de Deus aos homens. Isso a gente vai conferir com a referência que se encontra em 1 Timóteo 4, verso 2. Da sua Bíblia pode acompanhar. Segundo Timóteo 3 e o verso 16, que diz assim, 2 Timóteo 3 e 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus. Então a revelação de Deus é a revelação escrita de Deus aos homens, pela sua inspiração. Próximo subtópico, Deus se revelou pela natureza. Deus se revelou pela natureza, mas o homem criou ídolos para si. Ídolo é tudo aquilo que tira o lugar de Deus dentro do teu coração, dentro do teu ser. Prioriza outras coisas e escanteia a Deus. Isso a gente vai encontrar lá em Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 20, que diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou na natureza. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, ou não tenha como ficar sem culpa. Essa palavra significa isso. Terceiro subtópico do segundo ponto. Estamos falando o que são as Escrituras Sagradas. Terceiro subtópico. Deus se revelou pela consciência humana. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2. A parte B.
tendo cauterizado a sua própria mente. Por más escolhas, o homem, resistindo à palavra de Deus, ele cauteriza a sua própria mente. Ela vai ficando a questão coração duro para se apropriar da palavra de Deus. A escolha do homem. Quarto subtópico. Deus se revelou pelos profetas. Isso a gente vê lá em Mateus 27, 23 e 37, uma referência. Aí. Que vai dizer assim, Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, que matou os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Então, mais uma vez a gente vê que foi decisão humana. Quinto subtópico. Deus se revelou pelo seu Filho Jesus. Foi enviado para morrer em morte de cruz. João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a perfeita revelação de Deus ao mundo. Finalizando o segundo tópico, vamos para o terceiro tópico. O que a palavra de Deus nos proporciona? Quando guardada no coração, ela nos gera a fé. Salmo 119, verso 11, o salmista Davi vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Essa palavra ela gera fé dentro de nós, lá em Romanos 10 e 17, né? De sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Vamos para o terceiro subtópico do terceiro ponto. Ela gera vida espiritual, lá em Mateus 4:4. Uma passagem, Jesus refutando o inimigo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como nós precisamos de alimento, de minerais, né, de vitaminas para mantermos o nosso corpo com saúde, assim o nosso ser espiritual ele precisa da palavra de Deus, que é o pão da vida, descido dos céus. A verdadeira fé, irmão, a fé humana ela não consegue gerar a verdadeira fé no coração. Então é necessário a palavra de Deus que gera essa fé verdadeira, toma conta do coração e chegamos a conhecer a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Transmite cura. Ela nos proporciona também a transmissão de cura, né? Porque o mundo ele jaz no maligno. Salmo 107, verso 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. A palavra de Deus nos afirma isso. Quinto subtópico, terceiro ponto. Quebra o que é sólido e queima o que não serve. Jeremias 23 e 29. Vai dizer assim, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha, ou a pedra, aquilo que é sólido, que é rígido, né? A palavra de Deus tem poder para desfazer. Sexto subtópico do terceiro ponto. Ilumina as nossas ações. Salmo 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu
caminho é como se, um exemplo, a gente está no escuro, né? E acende uma lanterna na nossa frente, e para onde nos direcionarmos, iremos ver o que está diante de nós, se demonstra algum perigo ou não. Sétimo subtópico do terceiro ponto. Nos traz purificação. Salmo 119, verso 140. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Também iremos ver outra referência lá em João, capítulo 15, verso 3. Jesus diz: vós, discípulos, já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então ela nos traz purificação. Purificação. Glória a Deus. E além da purificação, uma ordenança de Jesus em João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então as Escrituras, né, o seu assunto geral é a Jesus Cristo. Ela testifica do Filho amado de Deus, né? Então, para a gente ser sábio, temos que ler a Bíblia. Para ser salvo, crer na palavra. E para ser santo, praticar. Não esqueça desses 3 pontos. Quando lemos a Bíblia, irmão, Deus fala conosco. Quando oramos, falamos com Deus. E o importante também é ler a palavra sempre tomando-a para si, aplicando aquela palavra. Não que a gente em algum momento tenha cometido algo de desacordo, que somos pecadores, mas aplicando-a, tomando para si, para quando estivermos diante de oportunidades que sempre acontecem na nossa vida, com o temor no coração, a gente possa tomar sábias decisões. A Bíblia que temos hoje difere muito dos nossos antepassados, porque antes era através de pergaminhos, que era feito com pele de animais, e com o papiro, que era uma planta aquática de uma folha extensa, e ela tinha uma preparação para receber ali a escrita humana, né? De forma bem artesanal e bem rústica. A Bíblia também foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Isto ocorreu em 1452, lá na Alemanha, na cidade de Mainz, pelo pai da impressora, o Gutenberg. E para a gente finalizar aqui, eu preciso ler a Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, a Bíblia, eu posso conhecer melhor. E para viver a Bíblia, eu devo praticá-la. E para praticá-la, eu tenho que obedecer, amar a palavra de Deus, evangelizar. A Bíblia, irmão, ela é destinada ao coração do homem, para ser amada. Coração, centro das emoções, do intelecto, da vontade, está na tua alma, teu ser. E ela também é enviada à mente para ser estudada e entendida, conforme vocês podem conferir lá em Hebreus, capítulo 10, verso 16. Então, finalizando aqui a nossa lição, né? Chamado para viver pela palavra de Deus, eu agradeço aos irmãos, que Deus abençoe a cada um. E a próxima lição será de número 8, chamado para servir como mordomo de Cristo. Iremos ver o tema mordomia cristã. A leitura se encontra em Salmo 24, verso 1. Aos irmãos confiram, na próxima aula estaremos aí dando esse apoio com a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.